Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web um unboxing, cara. E olha, eu vou te falar, vou ser muito sincero, eu não gosto muito de fazer unboxings, porque normalmente quando você abre a caixa do tênis e tem ali aquela primeira impressão do calçado, você ainda não conseguiu descobrir exatamente tudo que aquele calçado é capaz de te proporcionar. Mas esse caso é um caso especial. Por que eu tô falando isso? Porque ontem, este tênis aqui, que é o ASICS Metaspeed, ele começou a ser vendido em lojas que não são as lojas da ASICS. E tudo leva a crer que esse calçado vai se esgotar com muita rapidez, assim como acontece com outros calçados com placa de carbono. E neste caso ainda é muito especial, porque esse calçado está sendo colocado como realmente o grande competidor, né, o grande concorrente com o Vaporfly Next% ou Alphafly. Então, existe uma procura muito grande, apesar do preço ser um preço elevado, existe uma procura muito grande desse calçado e eu quero fazer uma análise de testamos bem completa. Isso não vai acontecer nessa semana, né? Eu quero experimentar muito esse calçado antes de dar todas as minhas opiniões. Só que, como eu sei que esse tênis vai acabar essa semana, então eu vim trazer para você algumas informações importantes antes de você efetuar a sua compra desse tênis. É importante que você entenda quais são as prerrogativas para alguém que está afim de comprar este cara aqui, que é o Metaspeed Sky. Bom, antes de mais nada, cara, eu tô com o tênis na mão aqui, vou te falar muito sobre esse cara. É importante que você entenda, este tênis é o tênis com placa de carbono que vem para competir com Vaporfly Next, Alphafly, Adios Pro da ASICS, beleza? Muita gente se confundiu, ficou com dúvida, porque a ASICS, quando fez o lançamento do tênis, ela falou assim, olha, vocês vão poder comprar esse aqui, que é o Metaspeed Sky, mas em muito breve vai chegar ao mercado brasileiro também o Metaspeed Edge. São dois calçados com placa, mas eles têm algumas diferenças muito importantes e que dizem respeito aos estudos que a própria ASICS desenvolveu no ISS, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Produto, que fica lá em Kobe, no Japão, que eu já conheci, é legal pra caramba. Eles fizeram um estudo muito interessante e descobriram, nossa, o cheiro dele é diferente dos outros, viu? Legal, cheirinho de calçado novo. Eles descobriram, né, que existem dois tipos de corredores. Os corredores que são stride, ou seja, corredores que, para aumentar a sua própria velocidade, aumentam a largura da passada. Para esse tipo de corredor, eles lançam o Metaspeed Sky. E eles perceberam que existe um outro tipo de corredor, que é o corredor cadência, que para aumentar a sua velocidade de cruzeiro, aumenta a cadência, aumenta o número de passos. Para este tipo de corredor, eles produziram o Metaspeed Edge, que chega breve aqui no mercado brasileiro. Tá? É importante você entender, as configurações de calçados que são parecidas às configurações do Vaporfly Next são a do Sky e não a do Edge. Por quê? Estamos falando de um calçado que tem maior milimetragem, mais espessura de entressola. Tá? Esse calçado aqui ele tem 38 milímetros aqui atrás e 33, ele está no limite da World Athletics, né? A World Athletics colocou um limite de 40 milímetros para os calçados que podem ser utilizados em competições internacionais, ou seja, o Speed Sky, o Metaspeed Sky, ele fica no limite, assim como ficam também os calçados que são forjados nessa estrutura de entressola, que é estrutura parruda com entressola airada e uma grande placa de carbono inteiriça. Beleza? Outra coisa que é muito importante você entender, dentro do Metaspeed Sky, você tem uma placa inteiriça de carbono e isso diferencia de muitos outros calçados com placa que você vê por aí. Tem um monte de calçado com placa, que são placas segmentadas, ou então placas, uma placa atrás, outra na frente, ou só a placa na frente, como era o caso do Meta Racer, que era o tênis com placa da ASICS até agora. Então, o calçado que se assemelha a esse formato Vaporfly, que foi caracterizado pela Nike, é o Metaspeed Sky. Beleza? Não é o Edge. O Edge ele tem um drop maior e tem menor espessura. Ele tem 8 mm de drop, o Edge, e tem uma espessura menor de entressola. E a placa também é uma placa segmentada, não é uma placa inteiriça. Então, o que você está esperando de calçado com placa é esse aqui. É o Metaspeed Sky, é esse que está no mercado brasileiro, tá? O grande lance deste tênis, cara, o grande lance desse tênis é o novo material de entressola que a ASICS chama de Flight Foam Blast Turbo. Por quê? Primeiro, só de você colocar a mão, o som dele, né? É aquele som do Vaporfly.
E só de você colocar a mão, você já percebe que ele tem o mesmo patamar de dureza e de airado que o Zoom X da Nike. E isso é muito promissor. Eu vou fazer o primeiro treino com esse tênis amanhã cedo, tá? Mas só de colocar o tênis no pé, você já percebe que ele tem aquele rebote de energia, aquele bounce, que é característico dos calçados com placa que funcionam, tá? Então, assim, tô muito animado com esse tênis, mas muito mesmo. Bom, o cabedal do tênis, cara, é uma obra de arte, cara. É uma obra de arte que nasceu há 3 anos com o Dynaflight. O primeiro tênis da ASICS a usar essas linhas de mesh, né, vazadas, extremamente respirável, uma linha, um mesh único, sem nenhum tipo de duplicação, né, sem nenhum tipo de forração, foi o Dynaflight lá atrás, 3 anos, o Dynaflight 3, tá? O tênis tem uma biqueira interna, não tem clipe de contraforte, nada aqui atrás, tá? É super vazadinho, ele tem uma duplicação no colar, mas super sutil, o que transforma, e a língua também, uma língua curtinha, tripinha, meu, super tendência. O que faz com que esse tênis, e isso é outra coisa que me deixa muito animado, tenha apenas 199 gramas, esse daqui no modelo 42, tá? Uma das coisas que eu percebi a hora que eu coloquei o tênis no pé é, o tênis tem a forma justa, compre um número maior, fica bem ajustado, a anatomia dele é perfeita, o calçado é perfeitamente bem estruturado do ponto de vista anatômico, mas é um tênis que é justinho, ou seja, compre um número maior, tá? Eu ponderei muito se eu não ia pedir para a ASICS trocar o meu 42 por um 43, porque ele é extremamente justo. Bom, outra coisa, falando da entressola. Entressola feita em Flat Foam Blast Turbo. Como eu te falei, a sensação dela, você já percebe que é aquela sensação aerada do Zoom X. E o grande lance, cara, a placa, ela tem um posicionamento que você percebe que ela nasce em cima e termina embaixo. Este posicionamento da placa diz muito sobre o retorno de energia do tênis. Por quê? Quanto mais oblíqua a placa está dentro do calçado, mais bounce, né, mais retorno de energia a placa vai dar. E um dos grandes diferenciais da Nike até hoje foi justamente isso, ter colocado a placa do Vaporfly Next e do Alphafly de maneira oblíqua. Então você consegue ter aquele retorno de energia, parece a sensação de pisar num pula-pula, saca? Então essa sensação de retorno de energia que você sente embaixo do médio pé, ela é característica de calçados que usam a placa inteiriça num solado aerado, mas essa placa de maneira oblíqua, né? Quando a placa ela é muito horizontal, você não tem o retorno de energia que você tem quando a placa tem uma curvatura oblíqua. Isso eu conversei muito sobre isso com o pessoal da Nike no Brasil, porque eu tinha essa impressão, né? E aí eu não queria rasgar um tênis ao meio, conversei com eles me passaram um Vaporfly Next aberto para eu ver qual era a curvatura da placa, e a curvatura da placa diz muito sobre o retorno de energia. E a ASICS coloca a placa curva exatamente como é a placa do Vaporfly Next. Bom, no solado você vê que ele tem uma peça de borracha injetada aqui na frente, e na parte do calcanhar são 2 tirinhas, tá vendo? Aqui vaza o Flat Foam Blast Turbo, tá? Por quê? Porque esse tênis é um tênis para você usar no dia da sua prova rápida, para você tirar segundos preciosos, né? Ser mais rápido. E quando você é mais rápido, seja aumentando a cadência, seja aumentando a sua passada, você automaticamente vai pisar com o médio pé para frente, você não vai usar o calcanhar para fazer o strike. Então assim, não é um tênis feito para você fazer sua rodagem lentinha, é um tênis para o dia da pancada. E no dia da pancada, você não usa o calcanhar para fazer o strike, ou seja, eles deixam o calcanhar vazando a entressola e colocam 2 peças de proteção lateral, que é exatamente o que a Nike faz com o Vaporfly, também com o Alphafly, beleza? A peça de borracha injetada é extremamente fininha, como eu te falei, 199 gramas, não acarreta um peso extra. Cara, a ASICS, para terminar esse vídeo, porque isso é um unboxing, eu vou falar das minhas impressões, como eu te falei, em breve. Tem várias coisas, tá? A primeira, a ASICS, ao dar essa cartada de lançar 2 calçados e não lançar apenas um, ela coloca, né, no nosso segmento uma nova teoria, a teoria de que existem 2 tipos de corredores. Eu conversei com muita gente sobre pessoas que entendem de biomecânica da corrida, educadores físicos, pessoas que entendem realmente da mecânica do corredor. E eu recebi vários estudos em relação a isso, e a grande maioria dos estudos
não diz que existem dois tipos de corredor, mas diz sim que a grande maioria dos corredores, sejam eles de elite, sejam eles corredores amadores, né, mais lentos, executam esses dois padrões de aumentar a passada, né, e a partir do momento que não conseguem mais aumentar a passada, aí sim aumentam a cadência. Tá? Então isso aí invalidaria a construção de dois calçados. Mas eu vou te dizer, eu não vi o Edge ainda, não chegou na minha mão, mas eu posso te afirmar que são dois calçados muito diferentes, tá? E o calçado feito para competir com os calçados de placa que funcionam hoje no mercado é esse. Essa história de tem calçado para stride, tem calçado para cadência, é uma jogada de marketing, algo que a marca coloca. É lógico que deve existir estudos que falam que para o momento de quando você aumenta a passada, esse tipo de calçado é melhor, e no momento que você aumenta a cadência, talvez o Edge seja melhor. Concordo 100% e não vou aqui querer contrapor isso nenhum, até porque eu não tenho formação para isso. Mas ao avaliar esses estudos que me foram enviados, de um monte de gente que entende biomecânica da corrida, o que dá para entender é, se você quer um calçado para ter retorno de energia com placa de carbono, na ASICS é o Sky, beleza? No Edge a gente vai falar em breve, tá? Vou falar com vocês sobre ele em muito breve. Bom, amanhã eu vou para o meu primeiro treino, eu só queria te mostrar esse tênis, falar um pouco sobre as tecnologias que a ASICS propõe aqui. É um tênis de 5 mm de drop, ele tem 199 gramas, né? E tem o preço sugerido de R$ 1.799. Ele entra na faixa de preço do Alpha Fly e vem para competir justamente com esse calçado. Beleza? Se você quiser comprar este tênis, você vai ter que comprar agora, porque vai esgotar. Então, por isso eu estou gravando esse review hoje. Aqui embaixo está o link lá da Velocitar, pode usar o link para comprar. Comprando por este link, você está ajudando o programa Fôlego. Se eu esperasse até o Testamos ficar pronto, você já não ia encontrar o tênis, porque vai sumir. Ok? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você não tiver inscrito. E aguarde, porque o Testamos vem muito breve. E eu acho que você vai curtir. Valeu, até a próxima. Tchau!